Eunice Paiva. Se até pouco tempo atrás você ainda não tinha ouvido falar dela, agora muito provavelmente já ouviu. Interpretada por Fernanda Torres, Eunice está no centro da trama do aclamado filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. E é no final do filme, assim como na última parte do livro de mesmo nome, escrito pelo filho dela, Marcelo Rubens Paiva, que o papel da Eunice é expandido para além da viúva que lutou pelo reconhecimento oficial da participação do Estado na morte do marido. O engenheiro Rubens Paiva foi morto por agentes da ditadura militar em 1971. Depois de se formar em Direito, aos 47 anos, Eunice se tornou uma das pioneiras na defesa dos direitos de povos originários. Pesquisou, escreveu e publicou textos sobre o tema. E atuou ativamente pela causa, principalmente nos anos 80. Ela influenciou debates que acabaram por mudar a forma como os indígenas são oficialmente tratados pelo Estado, a partir da Constituição de 1988. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos relembrar a luta por direitos indígenas de Eunice Paiva. E quem vai conversar comigo sobre o assunto é o repórter Edson Veiga, meu colega de DW. O Edson entrevistou especialistas sobre o tema para uma reportagem que foi publicada no site da DW Brasil. Esse quadro de violência contra os povos originários, essa situação enfrentada pela Eunice persiste até hoje. Indicado ao Oscar em 3 categorias e reconhecido com o Globo de Ouro pela atuação de Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui levou o Brasil novamente aos principais palcos do cinema mundial e tornou a história de Eunice Paiva mais conhecida dentro e fora do país. Edson, de onde veio essa motivação dela de, além de lutar contra a ditadura militar, trabalhar em prol da causa indígena? Olha, Guilherme, acho interessante trazermos uma reflexão aqui. Eunice Paiva seria personagem importante da história do Brasil, mesmo que nunca tivesse sido casada com um político como Rubens Paiva, mesmo se nunca tivesse ficado viúva por conta da brutalidade da ditadura militar brasileira. É claro que esse papel dela como ativista, como precursora do direito indígena, acaba sendo pouco abordado, tanto no livro como no filme, porque Ainda Estou Aqui é sobre a ausência de alguém, é sobre o impacto que a ditadura causou nas famílias de tantos que tiveram perdas por conta do autoritarismo e da violência dos militares. Mas Eunice é mais do que a viúva de alguém que foi assassinado pelo regime. E aqui, respondendo a sua pergunta, podemos dizer que o drama vivido por ela aguçou a sua sensibilidade para os direitos humanos. E quando ela resolveu voltar a estudar e se formou em direito, ela logo se tornou uma ativista para uma questão até então muito pouco desenvolvida no Brasil: a cidadania dos povos originários. Essas pessoas, os indígenas, tinham direitos muito limitados antes da Constituição de 1988. E se hoje finalmente os indígenas são constitucionalmente cidadãos plenos, é graças à luta de pessoas como Eunice Paiva. A Constituição de 1988 é um marco para a sociedade civil brasileira e consolidou a democracia brasileira depois de mais de 2 décadas de ditadura. Edson, qual foi o papel ou quais foram os papéis da Eunice Paiva em relação à Constituição de 88? A atuação da Eunice na maneira como a Constituição de 1988 passou a enxergar e a definir e a considerar o indígena um cidadão foi fundamental. Isso é todos os especialistas que eu ouvi, os ativistas, é uma opinião unânime aí nesse meio. Isso porque ela, como advogada, como consultora, como conhecedora do direito, ela definiu corretamente
é essa contextualização dos indígenas enquanto pessoas de direito, enquanto cidadãos, enquanto pessoas. E esse entendimento, que para isso não foi da noite para o dia, né? Ela participou de debates na TV, publicou artigos, representou o Brasil no Congresso Mundial das Populações Nativas, que ocorreu na França em 84, assessorou o Banco Mundial, circulou no meio de intelectuais, antropólogos, especialistas em meio ambiente. Enfim, ela se tornou aí uma voz, não só uma voz ativa e defensora dos indígenas, como uma voz de alguém que conhecia, sabia o que estava falando, conhecia o direito indígena. Ela se tornou uma autoridade na questão. Isso é reconhecido, como dissemos aí, pelas entidades, pelas instituições, e essa atuação acabou ajudando, então, a chegar no conceito do indígena como cidadão pleno, bem como ter esse entendimento da necessidade da correta demarcação das terras. O historiador Carlos Trubiliano, professor da Universidade Federal de Rondônia e assistente na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, na FUNAI, assistente técnico na FUNAI, ele ainda lembrou que foi fundamental aí no debate a contribuição da Eunice para a formulação do artigo 231 da Constituição. E, segundo ele, esse artigo ele é um marco jurídico inédito no país. É o que garante, que é fundamental tanto na garantia como na proteção dos direitos das populações indígenas. É o que assegura a esses povos o reconhecimento da sua organização social, dos seus costumes, das suas línguas, das suas crenças, das suas tradições e, importante, do direito às terras que tradicionalmente eles ocupavam. Vale lembrar que o Marcelo Rubens Paiva, no livro, ele faz uma analogia assim, entre essas duas lutas da mãe, né? Ele escreveu que, para sua mãe, a luta era a mesma, ou seja, lutar em defesa das famílias, dos desaparecidos políticos, daqueles que foram torturados e mortos pela ditadura, era equivalente a tratar a questão indígena, a tentar salvar, nas palavras do Marcelo Rubens Paiva, esses povos numa ditadura enfraquecida, com uma sociedade civil que estava se organizando de cada vez melhor e com a imprensa livre, ou seja, tinha também a imprensa livre como uma aliada nesse debate. Edson, na reportagem que está no site da DW Brasil, você menciona que um ponto bastante simbólico da luta indígena da Eunice foi um artigo publicado em 1983 no jornal Folha de São Paulo com o título Defendam os Pataxós. Esse artigo foi escrito em parceria com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, hoje aposentada na Universidade de São Paulo e professora na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Por que esse artigo foi tão importante? Pois é, Guilherme, esse artigo ele foi importante porque ele trouxe o debate à tona no Brasil. Na época, a Eunice e sua colega Manuela Carneiro da Cunha trabalhavam na Comissão Pró-Índio de São Paulo, uma ONG que havia sido fundada no finzinho dos anos 70. Ao trazer o tema da importância do reconhecimento dos direitos dos Pataxós, as autoras acabaram inspirando com seus argumentos outros ativistas e outras etnias. E não só do Brasil. Como diz o escritor Marcelo Rubens Paiva no livro que virou este aclamado filme, o texto de sua mãe serviu de modelo para que outros povos indígenas, inclusive africanos, americanos e esquimós, também lutassem por seus direitos. Na época da ditadura, como bem lembra o Marcelo, os povos nativos eram tratados como um estorvo por fazendeiros aliados do regime. Antes de seguir com esse episódio, eu queria lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Edson, além de tudo que ela pesquisou, escreveu e publicou, como era a atuação da Eunice como ativista?
Bom, Guilherme, eu acho que a gente não pode esquecer que, em paralelo a toda essa atuação indigenista, a Eunice continuou lutando como uma vítima aí da ditadura, né? Como alguém que teve a família destruída pela ditadura. Podemos dizer que o auge dessa luta dela foi o reconhecimento oficial da morte do marido, do político Rubens Paiva, em 1996 apenas, quando ela conseguiu o atestado de óbito do marido, mais de 25 anos depois do desaparecimento dele, né? E sem dúvida isso acabou também se tornando aí um marco de reparação, um marco de reconhecimento público mesmo das atrocidades praticadas pelo regime ditatorial brasileiro e servindo aí de modelo para também outras famílias que tiveram situações semelhantes. Mas acho que também é importante mostrar que a defesa dela da causa indígena, voltando aqui ao tema principal da nossa conversa, ela não se limitou a esse envolvimento em instituições, em debates, nessa circulação aí no meio acadêmico, né? Ela também teve um papel institucional como ativista. Ela fundou, com outros parceiros, com outros colegas, em 1987, um instituto chamado Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, uma ONG que funcionou até 2001 na defesa e na autonomia dos povos indígenas. Ela também participou de outras organizações, por exemplo, a Mata Virgem e a Fundação Pró Índio. E de que forma a Eunice, como advogada, atuou diretamente pela causa indígena, Edson? O papel dela como advogada, como defensora, transcendia as defesas coletivas de cada causa. Ela virou aí também uma causa maior de vida, virou uma dedicação muito exclusiva ao tema e à questão indígena. Eu conversei também com o historiador Carlos Trubiliano, que tem uma trajetória interessante porque ele é professor na Universidade Federal de Rondônia e atua como assistente técnico na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né, na FUNAI. Ele não só reconheceu aí o pioneirismo da voz da Eunice na causa indígena, como lembrou que ela acabou sendo advogada de várias causas específicas, né? Por exemplo, ela atuou para que a Companhia do Vale do Rio Doce indenizasse as comunidades nativas em terras que foram construídas, nas terras que foram construídas uma ferrovia, a Estrada de Ferro Carajás, entre o Pará e o Maranhão, e também em outros vários processos de questões fundiárias, né? E o Trubiliano, o historiador, lembrou que muitas vezes ela fez isso de forma voluntária, mas sempre em defesa da causa indígena. Agora, Edson, conversando com o Ailton Krenak, primeiro indígena membro da Academia Brasileira de Letras, que conviveu com a Eunice e também com outros especialistas no tema, é possível dizer que o trabalho e a luta dela são ainda bastante atuais? Em 1985, 2 anos depois da publicação do artigo na Folha, a Eunice publicou um livro em coautoria com a antropóloga Carmen Junqueira. A obra se chama O Estado contra o Índio e traz um histórico da precária legislação indigenista brasileira até então, elencando ali as violações dos direitos humanos contra esses cidadãos. Eu conversei com a pesquisadora da USP, Mariana Festucci Greco, que analisou a trajetória da Eunice como ativista. Ela comentou que a inovação do livro está no fato de que as autoras propunham perspectivas de soluções para a chamada causa indígena, a chamada questão indígena, e traziam ideias que são relevantes até hoje. Elas defendiam, por exemplo, a criação de entidades de apoio à causa indígena e o fortalecimento da organização indígena, com a promoção da autonomia cultural e a autodeterminação das nações e comunidades. E, claro, a demarcação de suas terras. E aqui acho que cabe, Guilherme, um comentário para que nossos ouvintes não estranhem. No título do livro da Eunice e no nome de entidade
autoridades da época, o termo que era usado era índio. Hoje em dia, essa terminologia está ultrapassada para esse contexto, é vista como pejorativa. O ativista e político Márcio Santilli, fundador do Instituto Socioambiental, definiu a Eunice como uma precursora na defesa dos direitos indígenas, quando ainda não havia a Constituição de 88. O Krenak comentou também que esse quadro de violência contra os povos originários, essa situação enfrentada pela Eunice, persiste até hoje e vem sendo, segundo ele, agravado por decisões recentes do Congresso que buscam mudar o que prevê a Constituição, nessa tentativa de impor o marco temporal, um dispositivo que proibiria demarcar terras de ocupação após a data da regulamentação constitucional. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Edson Veiga pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Luísa Frei e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.